Olá, povo! Resolvi, gente, fazer esse vídeo hoje para falarmos um pouco, alguns comentários. Eu quero comentar comentários de um vídeo que eu fiz sobre uma criança na Europa, nos Estados Unidos, num estádio, né, assistindo um show, e era uma criança fazendo uma performance maravilhosa. E eu achei alguns comentários interessantes e queria aqui fazer reflexões com vocês, tá? Primeira coisa, gente, achei massa a positividade da maioria dos comentários, tá? Maravilhoso, a gente está se abrindo para entender que criança, não é? Ela precisa simplesmente se expressar e ser criança da forma como cada um é, tá? Esse para mim foi um comentário fantástico, tá? De um seguidor que disse para mim, que disse nos comentários justamente isso. Criança precisa ser criança. Ele estava sendo ali simplesmente criança, tá bom? Algo muito interessante para reflexão é o comentário de uma outra pessoa que disse assim: a criança nunca deu sinais. Olha a criança. E aí é importante a gente fazer reflexão sobre sinais de que mesmo, gente? Durante muito tempo, né, nós fomos criados, faz parte da nossa cultura, faz parte da criação da maioria das pessoas, a lógica de relacionar comportamento com sexualidade. Entende? E isso é um erro. Sexualidade e gênero, não é? Que é o que determina os papéis de gênero na sociedade, o comportamento, eles não estão de forma alguma associados. Então, a ideia de a criança nunca deu sinais. Olha a criança, querendo dizer que aquele menino estava dando sinais, não é? Através da afeminação de ser gay ou bissexual. E isso, gente, é uma ideia equivocada, tá? Não existe relação entre comportamento das pessoas e sua sexualidade. A gente precisa, enquanto Brasil, enquanto sociedade, aceitar a afeminação dentro dos nossos padrões binários, né? Então, geralmente se relaciona homens com determinados comportamentos à afeminação, tá? A afeminação, gente, não está associada à homossexualidade, nem está associada à bissexualidade, porque o comportamento ele não determina a sexualidade. Aquele garoto ali, ele pode simplesmente crescer e ser heterossexual. Até porque criança não tem sexualidade, né? É muito importante, ó, esse entendimento também. Ali é simplesmente uma criança, é um garoto, entende? A sexualidade dele não é determinada pelo aquele comportamento. Em um outro comentário, um outro seguidor falou como ele foi muito tolhido durante a sua infância, que aquilo ali ele não poderia fazer de forma alguma, que ele tomou diversas surras por coisas muito menores. Eu entendo bem isso porque também eu cresci sendo exortado a engrossar a voz. Engrossa essa voz, engrossa essa voz. É homem, engrossa essa voz. E até hoje, outro dia eu fazendo um vídeo, um seguidor aqui também colocou nos comentários assim, gente, como me assustou, nunca imaginei que Jairo tivesse essa voz, tá? Porque justamente por eu ser um homem musculoso, né, tá? Então essa pessoa tinha muito a ideia de que eu pudesse ter uma voz mais potente, mais robusta. Olhe como sempre estamos relacionando uma coisa a outra, atrelando os comportamentos ao gênero, entende? E isso foi trabalhado por conta do patriarcado e machismo, que criou conotações irreais sobre os seres humanos, sobre as pessoas de uma forma geral, tá? Então a minha voz nada tem a ver com a minha sexualidade, entende? Todos meus irmãos héteros falam exatamente da mesma forma que eu. Por uma questão genética, nós puxamos em muito a forma de falar da minha mãe. Diversas pessoas que conviveram com minha mãe falam sempre, todos os filhos de Beth têm uma voz muito parecida com a dela, entende? Então, meus irmãos, eu tenho um irmão mesmo que foi muito perseguido por meu pai por conta disso. Lembro muito bem o quanto meu pai batia, o quanto meus outros irmãos também batiam nele e tal, justamente porque ele é o que tem a voz mais fina.
E, no entanto, cresceu, casou, tem filho, é heterossexual. E acredito que não casou para manter um padrão, né? Manter uma fachada, ele é hétero mesmo. E, no entanto, tem essa voz, entende? Lembrem que há um tempo aí o senador, né, Randolph, teve um filho que foi pego por alguns policiais, tal, sofreu violência. E no relato dele, muitos desses policiais falavam muito: ah, você é filho daquele viado político, assim, assado, etc. Ou seja, as pessoas deduzem que o senador Randolph, por conta de não ter uma voz impostada, grossa, ele necessariamente tem que ser homossexual. Então, da mesma forma, tem alguns comentários que eu prestei muito bem atenção nisso. Então, se um menino, ele faz aquela performance, não é? Com gestos muito próximos do que se padroniza como comportamento feminino, não é? Ou comportamento de homem afeminado, ele necessariamente está dando sinais de que será, não é, um homossexual. Então, olhe como atrelamos muito comportamento à sexualidade. E, na realidade, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Construção de gênero é uma coisa, sexualidade é outra. Ok? Nossa sexualidade, ela não influi em determinarmos nosso comportamento enquanto gênero. Gênero é uma construção social, enquanto que sexualidade é inerente à pessoa. Nós não escolhemos nossa sexualidade, mas nós aprendemos o nosso gênero. Então nós aprendemos, existe uma aprendizagem, existe uma performance do que é ser homem e do que é ser mulher em dadas sociedades. Existem sociedades que fogem, não é, ao nosso padrão terrível, que é o padrão imposto, tá, pela colonização europeia, cristã, certo? Da binaridade, ou você é homem ou você é mulher. Mas em diversas sociedades, falo isso em um outro vídeo também, explico, né? Em diversas sociedades ancestrais, aqui nas Américas, na África, na Ásia, sempre houve multiplicidade de gêneros masculinos e femininos. Então sempre houve diversas formas de ser homem e diversas formas de ser mulher. E esse gênero não necessariamente determinava a sexualidade das pessoas. Entende? Um homem pode falar com uma voz menos impostada e ter atração heterossexual. Entende? Ser um homem com a sexualidade heterossexual. Assim como muitos gays são machões. São homens com a voz muito impostada, não é? Com um comportamento muito dentro desse nosso padrão do que é chamado de masculino, do que é ser homem na nossa sociedade construída nessa binaridade entre homem e mulher, entende? Então uma coisa não está de forma alguma atrelada à outra. E é muito importante trazer essa reflexão para que as pessoas vão abrindo mais a sua visão de entendimento, não é? Do que é sexualidade, do que é gênero, e entender que são coisas distintas, ok? Enquanto que a sexualidade é inerente ao indivíduo, não há uma questão de escolha entre ser homo, ser bi ou ser heterossexual. Enquanto isso, o gênero é uma construção cultural. Nós somos trabalhados culturalmente para nos desenvolvermos enquanto homem, enquanto mulher, isso porque estamos numa sociedade binária. E em sociedades não binárias existem diversos gêneros, onde a pessoa irá se qualificar, se desenvolver enquanto indivíduo até a vida adulta e se entrar ali, né, dentro do padrão que lhe cabe, que lhe é confortável. Certo, gente? Isso é importante demais. Aí aproveitei, tá, essa postagem desse vídeo, lendo os comentários, para trazer também essas observações, essas reflexões para vocês, tá bom? Valeu, povo! Coloca aqui embaixo o que é que você achou dessas explicações, dessas explanações, o que ficou de interrogação, tá? O que você não entendeu muito bem dessa minha fala aqui, tá certo? E vamos trocando, vamos crescendo mais nesse entendimento, tá bom? Abração!